Olá pessoal, professor Josival mais uma vez. Vou continuar aqui com o conteúdo de engenharia de requisitos. Agora eu trouxe aqui um documento da FAPESP, da ferramenta TDIA, que é Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada. É uma ferramenta, é um sistema online para gerenciamento aí de aulas, né? Trabalha com alunos e professores, da FAPESP, do governo. E eu estou com um documento de requisitos aqui, especificação dos requisitos de software, né, dessa ferramenta que foi apelidada de Whiteboard. Esse documento é de 5 de setembro de 2006. Ele foi feito aí, entregue em 2007, né? E é um documento que eu considero assim bem especificado, né? Com bastante documentação assim que dá para entender e dá para ajudar aqui nas aulas. Então, eu vou começar aqui a explicação. Só expandir aqui a janela. Aqui, ó, no início do documento, eu tenho a especificação do software aqui, né, versão 0.70. Aí tem os históricos das revisões. Eu gosto de começar por essa explicação aqui. Ó, em 2004. Então, mesmo que ele foi entregue em 2007, ele foi iniciado em novembro de 2004. Então, demorou aí quase 3 anos aí, né? De 2 a 3 anos do desenvolvimento. Então, na versão 0.10, então a primeira versão aqui, ó, foi o início do preenchimento. Os autores foram Adelmo Eric Santos e Mário Jorge Avelino. Aí, no dia 15, ó, 3 dias depois, houve um acréscimo nos requisitos não funcionais de usabilidade, confiabilidade e desempenho. Foi o Adelmo Eric que fez aqui essa tarefa. Aí no dia seguinte, versão 0.3.0, teve o acréscimo e acerto de requisitos. Novamente foi o Adelmo e o Mário que fizeram esses acréscimos. No dia 22, aí 6 dias depois, houve um acréscimo de mais requisitos pelo Mário Jorge. Aí no dia seguinte, revisão dos requisitos e acréscimo de novos requisitos na versão 0.50. Aí já foi outro funcionário aqui, o Pedro, né? Outro trabalhador, desenvolvedor. E no dia 23 também houve uma outra revisão e acréscimo de novos requisitos de documentação por outra pessoa chamada Jane Monteiro. Então você vê que várias pessoas vão trabalhando no mesmo documento e vão revisando, ó, né? Então, quando eu falei lá no outro vídeo que você tem que passar, reescrever, passar para outra pessoa ler, você vê que na prática os profissionais fazem isso mesmo, né? Então, aqui no dia 24, o Carlos Henrique e o Denick, outras pessoas, fizeram a revisão dos requisitos funcionais e o acréscimo de requisitos. Acréscimo de requisito não funcional, de acessibilidade, né? E a definição de weblog. Aí no dia 28, outra desenvolvedora, Tassiana, ela fez a redefinição de usuários do sistema e a exclusão do requisito 23 sobre áudio e vídeo. Ela excluiu esse requisito aqui. A correção de alguns casos de uso, inserção de mais dois, foi feito pelo Carlos Henrique e o Denick no dia 5 de maio. E já aqui em 2005, né? Ó, um tempo depois, bem, né? Alguns meses depois aí. Aqui no dia 19 de maio, houve a reescrita dos requisitos 1 e 8. Então, ó, já bem mais avançado ali, voltaram no requisito 1 e 8 com relação à utilização da ferramenta Whiteboard dentro de um contexto que fornece essa ferramenta. E a exclusão dos requisitos 17 e 18, ó, né? Foi a Tassiana. Depois aqui a Tassiana fez a reestruturação na numeração dos requisitos, reestruturou, inseriu alguns requisitos que estavam faltando, ó. Ela percebeu os requisitos que estavam faltando, inseriu e fez os mapeamentos com casos de uso. Depois, correções gramaticais, inserção de requisito funcional 31, modificação no mapeamento dos requisitos. Beleza. Aí aqui, ó, em 2006, fevereiro, inserção do requisito funcional R32, inserção do requisito R33, revisão geral, ó, revisão geral para release no dia 7 de julho. E inserção do requisito 34, a Silvana Maria. Então você vê que vários profissionais trabalharam no mesmo documento e foram alterando ele. Aí aqui eu tenho a tabela de conteúdo,
que tem no documento. Então, introdução, qual que é o propósito, o escopo, público-alvo. Então, você vê que o documento está bem estruturado, né? Tem os requisitos funcionais, não funcionais, está tudo bem dividido. Então, vamos lá. Ó, especificação aqui é a introdução. Esse documento visa definir os requisitos indispensáveis. Isso eu sempre falo para os alunos. O documento de requisito, ele deve ver, né, ele deve trazer os requisitos indispensáveis. Você só tem que trazer o requisito, né, ali criar ele, especificar se ele for realmente indispensável. Ou seja, você não pode colocar muita documentação, requisito só para fazer firula, né, requisito a mais. Não, tem que ser o mínimo possível ali, né, que é indispensável para o sistema. Então, realmente, para um requisito estar no documento, ele tem que ser necessário. E aí, como eu falei no outro vídeo, né, tem as questões de como fazer esse mapeamento. Então, ver se um requisito faltar, se você excluir ele, ver qual que é o pior problema que pode ocorrer, tenta elucidar os problemas que pode ocorrer, fazer uma lista, né, do que pode acontecer. Se você vê que você não achou nenhum problema, opa, então tem uma dúvida na necessidade desse requisito aí, certo? Como assim? Eu vou tirar ele e não vai afetar nada, não vai ter problema nenhum. Será que ele é mesmo necessário? Será que não já tem um outro requisito que eu posso anexar ele, simplificar e tornar os dois num só e eu removo isso aqui? Pode ser. A ferramenta Whiteboard será responsável pela captura de informações dos professores durante a aula, né, modo síncrono, sendo que essa informação será disponibilizada para os alunos locais ou remotos, utilizando tablets ou computadores em tempo real. A ideia é que essas informações sejam capturadas, armazenadas, transmitidas, a fim de registrar anotações feitas por professores durante uma aula, por exemplo. O escopo. Qual que é o escopo do projeto? Né? Aqui foi o propósito. O propósito, né, é colocar os requisitos indispensáveis para quem está desenvolvendo o projeto. Então, eu quero mostrar para os desenvolvedores. Todo mundo vai ter acesso à documentação aqui. Esse documento está inserido no contexto do projeto TIDIA AE, mais especificamente no escopo da ferramenta Whiteboard. Então, esse é o escopo. Qual que é o público-alvo, né, desse documento? Esse documento é direcionado aos profissionais ligados à análise, projeto, implementação e teste do sistema. Então, todo mundo que estiver envolvido no projeto, seja na análise, no projeto, na implementação ou no teste, vai seguir esse documento como referência. Esse é o público-alvo. Aqui as definições de acrônimos e abreviações, referências, ó, né? Colocando as referências do documento. E aqui começa a organização do documento. Esse documento de especificação de requisitos está dividido entre requisitos funcionais, requisitos não funcionais, requisitos de interface, de documentação, de licença, informações, suporte, mapeamento dos requisitos, nos casos de uso da Whiteboard. Visão geral do sistema. Ao invés de utilizar uma lousa comum, os professores irão utilizar uma lousa eletrônica para realizar anotações sobre slides pré-carregados em aulas. Essas anotações serão capturadas pela ferramenta de Whiteboard, que será responsável por estruturar, armazenar e transmitir essa informação em tempo real. E aqui começa, né? Os requisitos funcionais. Ó, R1. O sistema deve disponibilizar a opção de criar uma sessão de Whiteboard e solicitar informações importantes para a criação de uma sessão. E aqui já está direcionando com o caso de uso 4.1. Então isso é bem legal, porque você já faz o cruzamento do requisito, né, e de qual caso de uso ele está relacionado. Ó, esse requisito foi excluído, então o R2 foi excluído, porque já faz parte do requisito 3. Então, escreveram o requisito 2 e o 3, e depois que fizeram a verificação, né, perceberam que o 2 e o 3 eram muito parecidos, então excluíram e juntaram aqui. O sistema 3 o sistema deve disponibilizar a opção para um usuário entrar numa sessão de Whiteboard, desde que esse usuário tenha sido inserido como participante no momento da criação da sessão. R4. O sistema deve disponibilizar a opção para um usuário sair de uma sessão. Então está falando, o sistema deve permitir uma forma de entrar e de sair na sessão. Então esses são os requisitos aqui que estão sendo descritos. Esse requisito foi excluído, o 5 também foi excluído, porque deverá fazer parte da ferramenta gerenciador de atividades. O sistema deve disponibilizar a opção de agendar uma sessão de Whiteboard depois que a mesma foi criada. Então ele está falando por que ele excluiu, né? Então foi uma revisão e decidiram excluir. 6. O sistema deve disponibilizar a opção de editar dados de uma sessão previamente criada. Então, editar dados de uma sessão.
O sistema deve permitir entrar na sessão, sair e também editar os dados dela. O sistema deve disponibilizar a opção de apagar uma sessão que foi criada. Então, eu quero poder apagar uma sessão, caso eu tenha me enganado, criado errado, né? Não seja mais necessário. O sistema deve disponibilizar a opção de finalizar uma sessão. Então, também quero finalizar uma sessão. Então, tudo que o sistema precisa fazer com que o usuário possa usar ali no sistema, ter essa funcionalidade, os requisitos vão descrever. Então, isso é sobre o que o usuário pode fazer no sistema. Então, o que o sistema deve permitir, o que o sistema deve disponibilizar. Então, você vai ter uma visão do que é possível que o usuário faça no sistema. O sistema deve prover uma maneira de salvar a sessão automaticamente. O sistema deve permitir que usuários carreguem os slides de apresentações, né? Então, veja que é um sistema para auxiliar o professor nas aulas ali, né, na administração do conteúdo das aulas para os alunos. Imagina que esse sistema não permita que os professores carreguem os slides de apresentação. Então, a gente já sabe que para professores é muito comum eles programarem a sua aula em slides. Por quê? Porque ali vai ter o texto na medida certa, vai ter as imagens na medida certa, e você consegue contar quantos slides tem. Então, se você planejar a sua aula colocando um tempo por slide, você consegue controlar mais ou menos quantos minutos sua aula vai ter. Então, uma apresentação de slide, um professor é muito legal. É uma ferramenta muito boa, porque ele não quer ficar falando muito tempo, e nem muito pouco, né? Ele quer ter ali a média correta do tempo que ele vai gastar para ministrar a aula. E os slides fornecem isso. Então, a ferramenta que não permite, né, que ela serve para auxiliar a aula do professor, ela não permite carregar slides, né, é uma funcionalidade importante que ela não tem. Então, tem que ter esse requisito. Então, ele deve permitir carregar os slides, transformando em imagens, né, PNG, GIF ou JPEG ao criar uma sessão de whiteboard. Então, até aqui, se é PNG, GIF, JPEG, o que for, né, isso daí é uma outra coisa que pode ser visto depois. Então, até poderia voltar nesse requisito e melhorar ele e jogar essa questão do PNG, GIF ou JPEG para o requisito não funcional. Porque o tipo de imagem que vai me permitir aqui, para a funcionalidade não é tão importante. Importante é que ele permita algum tipo. Então, ou que seja um PDF, um PPT, o que for. Aqui até está falando PPT, né? Mas no requisito não funcional que a gente coloca isso. Então, né? Até pode passar aqui, até pode ter, né, não é totalmente errado, mas seria mais aconselhável colocar isso aqui no requisito não funcional. R12. O sistema deve permitir que imagens sejam carregadas durante a aula. O usuário pode assim incluir imagens nos slides durante a aula e fazer anotações nas imagens relevantes aos alunos. Veja que aqui ele não coloca os tipos de imagem. Então, esse aqui é a forma que eu acho mais correta. No requisito funcional você coloca a funcionalidade, o que deve ser feito, né? E aí você fala que é imagem e tal, mas você não coloca o tipo. Aí no requisito não funcional você discrimina, né, as restrições. Aí você fala, pode ser só até tantos kbytes, tem que ser esse tipo de imagem, né? Então restrições eu acho melhor colocar em requisitos não funcionais, como aqui está correto. O sistema deve ter funcionalidades para que um usuário possa fazer anotações, desenho. O usuário pode, por meio dessas funcionalidades, interagir com o whiteboard, escrevendo, desenhando em geral, fazendo anotações nos slides. Legal. A possibilidade do professor escrever por cima dos documentos ali, né, colocar em tempo real desenhos, anotações, né, riscos. Isso é legal. O sistema deve permitir troca de cores por parte do usuário. Isso é legal também. Eu quero ressaltar algo, então pôr numa cor vermelha, numa cor verde ou amarela vai fazer diferença. O sistema deve permitir diferentes espessuras da ferramenta de desenho. Então, né, isso aqui também é legal, né, colocar a espessura ali do traço. 16. O sistema deve permitir que o usuário escolha formas pré-definidas, como linhas, retângulos, elipses. Legal também. Então, veja que aqui vai descrevendo o que o sistema deve permitir fazer. E sempre ligando com um caso de uso. Sempre ligando com um caso de uso. Depois a gente vai aprender os casos de uso na nossa aula. E eu vou mostrar direitinho aí o texto do caso de uso e os diagramas. O diagrama de caso de uso. Então, vamos passar aqui. Eu vou deixar esse documento, já deixei para vocês lá disponível. Dê uma olhada, né? E tente estudar, entendendo, né?
a diferença de requisito funcional para não funcional e vendo todos os exemplos deles. Também mapeando com o que a gente aprendeu na aula, com os meus exemplos, né? Que são diferentes aqui do TDIA. E aqui a gente chegou nos requisitos não funcionais. Então, nos requisitos não funcionais, ele dividiu aqui em usabilidade, confiabilidade, desempenho, né? Segurança, acessibilidade, reusabilidade. Então, requisitos de interface, né? Ó. Então, ele subdividiu aí, mas são todos requisitos não funcionais, né? Então, vamos ver aqui, ó. O sistema de whiteboard deve ser simples e intuitivo, para um rápido aprendizado de suas principais funções. Ah, legal. O sistema precisa usar metáforas na interface, para que o usuário interaja com o whiteboard de forma similar como ele interage nos sistemas tradicionais. Então, tem metáforas como lousa, giz, papel, a caneta, né, coisas que ele permita entender rápido. Então, esse complementa o outro, né, deve ser simples e intuitivo. Lousa, giz, papel, num sistema onde você escreve e visualiza dados, é bem intuitivo. O sistema deve conter formas similares ao usuário para melhor compreensão do ambiente e para melhor aprendizado sobre o mesmo. Legal também, está parecido com os outros aqui. O sistema deve oferecer ao usuário a opção de desfazer ou refazer uma operação que ele executou a qualquer momento. Isso é bem legal e a gente já está acostumado com isso daqui no Ctrl Z, né? No Ctrl Y ali, né? Então, desfazer. Então, isso daqui está seguindo também, né? A forma de ser intuitivo. Já está presente em outros sistemas que provavelmente o professor e o aluno utilizam, então é legal também ter aqui. O sistema deve informar a localização do usuário quanto às páginas e também a quantidade de páginas referente à aula. Então, se ele está mostrando um documento, em que página que ele está e quantas páginas faltam. Confiabilidade. O sistema deve informar ao usuário quando ele tenta fazer uma operação ilegal ou quando ele está prestes a realizar uma operação que pode ser perigosa. Aqui, eu sempre explico para os alunos assim, voltando aqui rapidinho. A diferença de um requisito funcional para um não funcional é que o requisito funcional ele é uma funcionalidade do sistema. Então, algo que se você tirar do sistema, o sistema não funciona, né, bem, ele funciona muito defasado ou ele simplesmente não funciona. Então, eu sempre dou exemplos bem claros, assim. Por exemplo, pensa num e-mail, né? Um e-mail que, se você quiser escrever um e-mail, você não consegue. Então, para que serve um serviço de e-mail que você só consegue receber e-mails? E quando você vai escrever, você não consegue. Então, a funcionalidade de escrever e-mail ela é muito importante. É um requisito funcional do sistema. É uma funcionalidade que tem que ter. Se faltou, aquele e-mail é inútil, porque você não consegue escrever o e-mail daquele software. Então, mover para a lixeira, arquivar e-mail, criar pastas, são todas coisas que um e-mail ele deve ter. E que se você não tiver, ele não vai funcionar bem. Agora, se o e-mail vai mostrar organizado ali, pasta por ordem alfabética, se ele vai ficar coloridinho, se ele vai mostrar miniaturas dos documentos que tem, isso daí não é a funcionalidade do sistema. Então, se ele mostra o e-mail que você recebeu, né, que seja com miniatura dos arquivos ou não, a funcionalidade dele mostrar o e-mail e você poder clicar e abrir, isso já satisfaz. Agora, se vai ter ali a miniatura, se vai ter sombreamento nas letras, se você vai poder mudar o tamanho da fonte, né? Isso são coisas a mais. Então isso entra como requisito não funcional, que é o quê? Que se não tiver, você vai conseguir utilizar o sistema, né? Daria para fazer melhor, deixar mais bonito, deixar, né, com desempenho melhor, a interface. Daria, mas não vai impactar na funcionalidade. Você vai conseguir usar o sistema, vai conseguir trabalhar. Então essa é a diferença de requisito funcional para não funcional. Então você vê que ele coloca aqui, deve informar a localização do usuário quanto às páginas. Cara, se ele não te informar a localização das páginas e quantas páginas volta, se você conseguir visualizar o documento onde você está ali, sem saber que página que é, mas você consegue visualizar o conteúdo, você vai conseguir dar a sua aula, você vai conseguir trabalhar, né? Seria melhor se você tivesse a quantidade de páginas enquanto falta? Seria, mas isso não vai impedir você de trabalhar, né? Então, a questão aqui do sistema
deixar você fazer, desfazer, é bom, mas se não tiver, você vai conseguir fazer. Vai ter que tomar mais cuidado, né? Quando você for fazer uma função ou outra, porque você pode perder coisas. Mas vai dar para você trabalhar, certo? Então tem coisas que ali que são essenciais, né? E outras coisas que vão ser restrições e que vão melhorar o sistema, mas que se elas não forem satisfeitas ali de imediato, não vai deixar de ser funcional o sistema. Então essa é a diferença que você tem que pensar. Confiabilidade. O sistema deve informar o usuário quando ele tenta fazer uma operação ilegal. Então, dá um toque, falar que isso é perigoso, realmente você quer fazer isso e tal. São boas práticas, né? E é legal deixar isso no requisito não funcional. O sistema deve possuir mecanismos que garantam que o usuário não perca informações. O sistema precisa oferecer recursos que possibilitem que o usuário recupere o conteúdo da whiteboard. Aqui, desempenho. As operações, desenhar, anotar, comentário, apagar, desenho, precisam ocorrer em tempo real, sendo essa uma condição crucial para que a interação entre whiteboards não se torne uma tarefa cansativa e estressante entre professor e aluno. Então ele está falando para evitar os atrasos aqui, tem que ser alguma coisa rápida, né? Para não ficar maçante. Então, se a aula é maçante, se a aula tem algum problema ali, nesse quesito de ter um delay, demora, né? Fica chato. Mas não que você não consiga dar aula, não que você não consiga assistir, vai ficar mais chato, né? Mas caso não consiga esse desempenho de imediato, é uma coisa a voltar depois e melhorar. Então por isso que a gente coloca como requisito não funcional, certo? Mas não que porque tem aluno que acha que porque é não funcional é não importante. Não, é importantíssimo. Só que não quer dizer que a funcionalidade, se ele não atingir o desempenho planejado, a funcionalidade não vai ser possível ali, o sistema vai ficar impossibilitado de uso. Não, vai dar para usar, mas com algumas restrições, né? Então, esse que é o critério que a gente segue. Acessibilidade. O sistema deve aceitar comandos por voz. Então, isso é legal para você incluir pessoas, né? Então, pessoas que têm problema aí, que não conseguem mexer ali, não tem os movimentos da mão. Então, vamos supor que o professor, ele, sei lá, de repente ele tem uma tendinite, ou ele tem algum problema que não pode ficar usando muito a mão ali, né? Ele tem limitações ali nas mãos. Se tiver um sistema de comando por voz, né, isso vai ser muito bom para ele. Só que se não tiver, não quer dizer que ele não vai poder usar o sistema, porque a gente poderia colocar, né, alguém para auxiliá-lo. Então, se o professor tem essa dificuldade e não tem sistema por voz ali no software, né, então a empresa tem que saber que tem essa limitação, o professor não pode trabalhar muito com as mãos e ele não vai conseguir dar aula direito. Então, aloca uma pessoa para auxiliá-lo, já resolveria o problema, certo? Aí ele daria o comando por voz, só que de vez de dar para o sistema, uma outra pessoa vai lá e faz a intermediação. O ideal é que tenha um sistema de comando por voz, né? Mas você vê que é possível ali, né, ter uma outra solução. Então é por isso que a gente coloca essas coisas em requisito não funcional. Porque o sistema, sendo por voz ou não, né, ele funciona manualmente, completamente. Então, se eu não tenho condição, eu coloco outra pessoa para ajudar, né? Mas se der para fazer isso aqui, se dá para fazer isso aqui, é o melhor. Então é uma restrição bem, bem legal aí, né? Então, no caso, como eu quero dizer restrição, é porque caiu como requisitos não funcionais. Eu enxergo os requisitos funcionais como restrições. Mas no caso é assim, você expandir, né? Você incluir pessoas, nesse caso específico. E aí você tem as outras. O sistema deve acessar a entrada de áudio padrão do sistema operacional, de modo a utilizar comandos por voz. Então está complementando, e no caso é a parte de hardware que está complementando esse de acessibilidade. Poderia até colocar junto, né? Mas como um quer dizer da funcionalidade da acessibilidade e o outro do hardware, aí colocaram separado. Então é isso, né? Só olhando aqui é legal que dá para entender bem na prática, você pegar um documento aí de um projeto grande, oficial, né, legal e ver essas coisas. Então, pegar os documentos ali, dar uma lida no material da aula, entender o que é um requisito funcional e não funcional, depois vir para a prática aqui, olhando
e vendo se você concorda com o que foi passado, né? Então você vê que é um documento bem completo, legal, eu gostei, e que ele, aqui em cima, ele mapeia e demonstra certinho na evolução do projeto que várias pessoas estiveram envolvidas e um fez revisão do trabalho do outro e redefiniu coisas, né? Correção. Como eu sempre digo para os alunos, esse documento de requisitos ele é vivo e você sempre pode voltar aqui, alterar, tá melhorando. E eu sempre falo para os alunos, faça os seus requisitos e mostra para os seus colegas, vejam como eles entendem, se eles concordam e em conjunto vocês alterem para que todo mundo tenha a mesma visão, para que todo mundo entenda. Essa é uma boa prática, né, de gerenciamento aí de requisito. Então agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou pegar aqui o material, tem umas questões, eu vou responder as questões para vocês agora. Então tá aqui essas questões aqui que eu tô colocando. Deixa eu só abrir aqui. Isso. Eu vou responder porque no outro vídeo eu fiz as perguntas, né? Então as perguntas eram essas aqui, ó. 1. Ao se proceder à análise de requisitos funcionais de um projeto sistema a ser desenvolvido, pode-se afirmar que essa é a etapa onde se dá, né? Exceto qual opção? Então, aqui, quando você vai fazer a análise de requisitos funcionais, você quer sim ter um entendimento do negócio. Então, a A é correta. Então, a A não é a exceção que a gente está procurando. Isso aqui é feito na parte de análise de requisitos. Então, não é a exceção que a gente está procurando. B. O levantamento da situação atual e do que se pretende desenvolver. Quando eu estou fazendo a análise dos requisitos funcionais, né, eu estou tendo um entendimento do negócio e eu estou levantando a situação atual para eu poder entender esse negócio e eu estou querendo projetar. Então, eu pretendo desenvolver algo. Por isso que eu estou planejando e projetando. Então, isso aqui também é correto. Isso também acontece. C. A definição do hardware que será necessário à implantação do projeto sistema. Então, aqui já não é correto, porque eu não faço análise de requisito para eu saber nada de hardware, né? Eu quero saber do sistema como um todo e do meu negócio, né? Do que é o negócio antes do software, inclusive. Então, para eu poder planejar como que o meu software vai atender esse negócio, como que ele vai atender esse cliente. Então, a questão de hardware não é o principal, não é o foco. Eu não quero definir o hardware. Depois eu defino isso do que eu vou precisar. Mas a pegadinha aqui é que em alguns requisitos você pode ter assuntos de hardware no meio, como a gente viu no requisito do TDIA. Então meio que ele coloca isso para deixar como se fosse uma pegadinha. Ó, no projeto também tem que exportar com hardware, né? Mas não é a premissa, não é o objetivo principal. Você quer se preocupar com o negócio, com a situação e com o planejamento. Não do hardware, mas de tudo, né? Então, planejamento do projeto de sistema? Sim, a D está correta. A gente quer planejar o projeto e o sistema como um todo. Quais as funcionalidades ele vai ter, né? Eu estou na análise de requisitos. Quais requisitos ele precisa? Né? Quais requisitos meu cliente quer? E o fechamento do escopo do projeto. Sim, eu estou me importando com o escopo do projeto. Porque eu tenho que definir um escopo. Eu tenho que definir qual que é o assunto que eu estou trabalhando. Esse software é para uma contabilidade, é um sistema contábil, é para um escritório de advocacia, é para uma clínica médica. Tudo vai ter um escopo. E eu tenho que definir qual que é o meu escopo. E de que forma que eu vou trabalhar. Então, a opção que é exceto aqui que a gente quer é a C. É a única que não se encaixa aqui, ó. Todo o restante aqui faz parte da análise do requisito, menos a parte C. Eu não quero definir hardware na análise de requisito. 2. A lista de exemplos abaixo são requisitos funcionais, exceto em. Então, todos aqui são requisitos funcionais, mas tem um que não é. Então, vem aqui, ó. O sistema deve validar o CPF antes de cadastrar um cliente. Então, precisa da funcionalidade de validação do CPF, né? Então, o sistema deve validar. Ok, é um requisito funcional. Eu preciso que, para que eu cadastre um cliente, esse CPF seja validado, seja verificável. Então, correto aqui.
né? É um requisito funcional. O sistema deve calcular gastos diários de um consultor. Então, o sistema deve prover cálculo, né, desses gastos de um consultor. Legal. Então, eu posso querer ali saber onde que ele está, que carro que ele usa, onde ele vai, né? Quanto que ele vai gastar de gasolina, qual que é o horário de trabalho dele, se ele vai almoçar, se a empresa vai pagar o almoço. Então, ali eu posso sim ter como requisito funcional um sistema que calcule isso para mim, para facilitar ali meu trabalho. Isso é essencial dependendo do meu sistema ali, né? Vou trabalhar com vendas, né? Então, é sim, é comum aqui, né? Pode ter esse requisito sim. C. O sistema deve ter um tempo de resposta de no máximo 30 segundos. Opa! Lembra que eu falei? Essa questão aqui, ó, de desempenho, né? Se você não tiver uma resposta de no máximo 30 segundos, vamos supor que você tenha 35, o sistema ele vai funcionar. Ele não vai funcionar rápido da forma que você quer, mas ele vai funcionar. Se nesse sistema você tem a validação do CPF, você tem um cálculo dos gastos, isso aqui pode demorar mais que 30 segundos, mas você vai conseguir utilizar. Então aqui entra como requisito não funcional essa questão do tempo de resposta. E a gente pode dividir ele na categoria aqui, subdividir na categoria de desempenho. Então a gente pode colocar isso aqui como requisito não funcional. E caso a gente não atinja isso, a gente volta aqui depois e melhora. Porque desempenho do software você pode melhorar depois. Você não precisa fazer ele, atingir ele de primeira, certo? Depois você vai dar uma olhada no sistema, uma revisada e tem como melhorar. D. O sistema deve emitir relatórios semanais. Opa, emissão de relatório é requisito funcional. Eu quero ter essa funcionalidade de emitir um relatório para eu poder ver como foi a minha semana, né? Se eu tive problemas, se eu tive lucro, né? Se eu tive prejuízo, né? Então, tá certinho, o sistema deve emitir relatórios. E, o sistema deve permitir níveis de aprovação de um documento. Aqui, vírgula, né? Virtualmente. Então, o sistema deve permitir níveis de aprovação. Legal. Vamos supor que eu tenho ali uma coisa para aprovar no sistema e tem outras pessoas envolvidas comigo e elas também têm que aprovar. Então, tem que ser aprovação aos pares. Legal essa funcionalidade, porque permite ver que quem foi que decidiu e não foi só a decisão de um só e que as partes envolvidas também viram. Então, ter essa aprovação é uma funcionalidade legal. Então, aqui a resposta que a gente está procurando, que é exceto, né, qual que não é, ó, todos são requisitos funcionais, menos, né, exceto, então é a C. A C não é requisito funcional, é não funcional porque é de desempenho. 3. Um software é geralmente produzido a partir de um projeto, ao longo do qual, então, ao longo do projeto, o que a gente quer saber aqui, né? Ó, a partir de um projeto, então o que acontece ao longo do projeto? A. Requisitos permanecem registrados e sem alterações. Então, eu já tinha falado para vocês, já falei várias vezes, que esse documento de requisitos ele é vivo e que ele pode sempre ser alterado e ele deve ser alterado. E quando você escrever algo, você deve passar para outras pessoas nele para você poder alterar. Então, os requisitos eles não devem permanecer sem alterações, né? Então, aqui a gente pode até ver no documento do TDIA que os profissionais lá na prática alteraram várias vezes sim os requisitos. Então, isso aqui não é verdade. B. Requisitos mudam, né? E outros podem surgir. Então, aqui, os requisitos mudam e outros podem surgir. Sim. A gente viu lá no documento do TDIA que os requisitos mudaram, outros foram excluídos e outros surgiram. Foram colocadas redefinições lá. Então, redefinições aqui das mudanças e inserções de outros, certo? C. Relacionamento entre requisitos permanece inalterados. Opa, isso daqui é quase a mesma coisa que aqui, ó. Sem alterações e inalterados. Não, os relacionamentos entre os requisitos não permanecem inalterados, eles podem mudar. Você pode verificar que escreveu um requisito errado, que ele está relacionado com outro, e você achava que ele estava relacionado com um, e aí você mudou, reagrupou. Então isso daqui não é verdade. Eles não permanecem inalterados, eles podem ser alterados, né? Os requisitos e os relacionamentos. D. Requisitos cujo estado vai de aprovado para rejeitado são eliminados. Então,
não é isso que define se ele foi aprovado ou rejeitado que vai ser eliminado. É um conjunto de coisas que vai falar aqui pra gente se a gente vai eliminar, né, ele do registro, se a gente vai excluir ele. Pode ser que ele seja rejeitado, mas ele foi só alterado, foi só mudado, não vai ser eliminado, ou vai ser reagrupado, ou vai ser realocado para um outro, mas não vai ser eliminado. Então não é isso que define se tá ok, tá aprovado ou tá rejeitado, vai ser eliminado. Depende dos relacionamentos que esse requisito tem com os outros requisitos também e como que a gente vai fazer essa alteração. E nenhuma das anteriores não pode ser, porque a correta é a B. Os requisitos mudam e outros podem surgir, conforme a gente viu lá no documento do TDIA. 4. Acerca dos processos de desenvolvimento de software, julgue o item a seguir. O diagrama de casos de uso deve ser elaborado após o levantamento de requisitos, para refletir as principais funcionalidades do software. Você acha que é certo ou acha que é errado? Acerca dos processos de desenvolvimento de software, é do que eu estou falando, julgue o item a seguir. Será que o diagrama de casos de uso ele é elaborado depois do levantamento dos requisitos? Para refletir as principais funcionalidades do software? Sim, correto. Por quê? Quando eu tenho os requisitos já levantados, aí eu vou ter um embasamento para poder criar esse caso de uso. E como você viu lá no TDIA depois, eu vou mapear de que requisito esse caso de uso saiu, qual que ele está relacionado. Eu mostrei para vocês lá no documento a relação que estava os casos de uso em azul entre colchetes na frente do requisito, falando que ele estava relacionado. E é uma boa prática sim a gente basear os requisitos, os casos de uso em cima dos requisitos. Porque a gente pode pegar mais de um requisito que estão relacionados e formar um grande caso de uso, né? Um caso de uso ele não está só para um requisito, ele pode estar para vários. Então é melhor a gente sim levantar todos os requisitos, organizar, agrupá-los, né? Validar tudo para depois fazer o diagrama de casos de uso sim. Então aqui é o correto. Essa resposta aqui é a certa. Então aqui eu terminei, né? Expliquei para vocês lá os documentos. No outro vídeo eu tinha explicado também exemplos de requisitos funcionais e não funcionais e boas práticas, né, de como escrever, de como validar, de como avaliar. E agora eu dei o exemplo do TDIA, né, com os profissionais lá mostrando o trabalho deles na prática e as revisões. E agora eu corrigi as questões que eu tinha passado no outro vídeo, agora eu dei as respostas. Espero que você consiga pegar esses 2 vídeos e estudar bem, entender bem a disciplina. E depois eu vou colocar mais materiais para vocês. Pode me mandar e-mail, né, pode interagir comigo aí no YouTube. Espero que você curta esses vídeos, se inscreva no canal, né, ajude aí, que chegue nos seus colegas aí de classe, né, e da faculdade esse vídeo, para que possa ajudar outras pessoas também. Então, muito obrigado, um abração.